Depois da biografia de Rosa Luxemburgo, agora é hora de falarmos de outra mulher extraordinária. Novamente, é a Boitempo que nos traz um lançamento sensacional. A história de uma mulher negra, militante, feminista, filósofa, que conta com suas próprias palavras como sobreviveu à tentativa do Estado de destruí-la e destruir tudo que ela representava. Estamos falando de Angela Davis, histórica militante pelos direitos civis nos Estados Unidos e que só agora vem sendo mais conhecida no Brasil. E que este ano teve sua autobiografia lançada aqui em duas versões, capa normal e capa dura. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor, crítico literário e apaixonado por livros. Venham comigo conhecer uma autobiografia extraordinária, a de Angela Davis. Angela Davis nasceu em 1944 no Alabama, sul dos Estados Unidos. Desde muito cedo, ela conheceu as realidades do racismo institucionalizado. Naquela época, ainda vigoravam as chamadas leis Jim Crow, que institucionalizavam, que tornavam legal a separação entre negros e brancos. Apesar de conhecer desde muito cedo a miséria da comunidade negra, a família de Angela pertencia à assim chamada classe média negra, ou seja, aquela comunidade de pessoas que só estava um pouquinho melhor do que a média. Mas graças a isso, ela teve a oportunidade de estudar e superar 1000 obstáculos para enfim poder cursar uma faculdade fora dos Estados Unidos. Primeiro ela foi para a França, depois para a Alemanha. Na Europa, ela conheceu e se tornou aluna de Herbert Marcuse, o filósofo preferido da juventude radicalizada da época, que muito influenciou suas ideias. Voltando aos Estados Unidos, em meados dos anos 60, ela mergulha de cabeça no movimento negro pelos direitos civis. Filia-se ao Partido Comunista, torna-se uma figura proeminente no movimento negro contra a brutalidade policial e o sistema prisional injusto. Ela começa a dar aulas na Universidade de Los Angeles, foi perseguida pelas autoridades da universidade estaduais por sua militância, perdeu o cargo por perseguição política, por fim, foi acusada de diversos crimes que não cometeu, numa acusação forjada com o objetivo de destruí-la e desmoralizá-la por causa do que ela passou a significar como uma figura proeminente do movimento negro. Se o objetivo das autoridades policiais e políticas dos Estados Unidos era quebrá-la e desmoralizá-la com essas acusações, eles erraram feio. De dentro da prisão, ela continuou indomável, lutando com todas as suas forças para organizar as outras presas e lutar contra o sistema racista da prisão. E do lado de fora foi organizada uma campanha internacional por sua libertação e a libertação de todos os outros presos políticos dos Estados Unidos naquela época. E graças a essa campanha foi possível provar a falsidade de todas as acusações. Ela foi libertada numa grande vitória contra o Estado e contra a repressão racista policial daquela época. Tudo isso aconteceu antes dela completar 30 anos. E são exatamente esses anos que ela conta nessa autobiografia que ela escreveu logo depois de ser solta. O mínimo que se pode dizer deste livro aqui é que ele é um verdadeiro épico no pleno sentido da palavra. Ou seja, no sentido de que nele as grandes paixões e lutas coletivas de uma época estão retratadas com verdadeira paixão. Há diversos trechos eletrizantes, como por exemplo quando ela fala das diversas batalhas de rua do movimento negro contra a polícia de Los Angeles, que não economizava esforços nas suas provocações contra a comunidade negra para justificar assim uma repressão maior. Ou então, quando ela detalha a luta contra o sistema prisional injusto e racista, que condenava a diversos anos de prisão, a uma verdadeira morte em vida, centenas e centenas de jovens negros, muitas vezes presos por acusações ridículas, sem provas, mas que não tinham nenhuma chance de defesa, já que o racismo institucionalizado já os condenava de antemão à prisão. E essa discussão do sistema prisional é muito relevante hoje em dia, porque recentemente foi noticiado o caso de um juiz que foi condenado porque se descobriu que ele literalmente vendia sentenças condenando diversos adolescentes negros a longos anos de prisão. Para quê? Para vendê-los ao sistema prisional privatizado dos Estados Unidos. Isso mostra que o sistema racista das prisões nos Estados Unidos não foi destruído, apenas se tornou mais cruel e mais refinado. A grande humanidade e a sensibilidade da Angela é mostrada nos trechos quando ela conta, de forma muito sincera, a dor e a devastação que ela sentia quando ficava sabendo da morte brutal de algum jovem negro
nas mãos da polícia. E, infelizmente, são muitas as mortes que ela conta nesse livro. Algumas de pessoas que ela conhecia, outras que ela nunca tinha visto na vida, mas todas ela sentia igualmente. E quando lemos essas histórias, a tristeza e a revolta que sentimos são as mesmas que nós sentimos também quando ficamos sabendo de casos mais recentes de injustiças, como o caso da Marielle, do músico Evaldo, do catador Luciano, todas vítimas do racismo institucionalizado que também permeia a nossa sociedade aqui no Brasil. A identificação acontece porque as razões dessas mortes são as mesmas. A barbárie capitalista em sua face mais cruel, utilizando o racismo para controlar e exterminar a população mais pobre. Mas, além de ser uma lutadora e militante incansável, Ângela também era uma intelectual do povo, ou seja, alguém determinada a descobrir as razões subjacentes à opressão da sua comunidade e tentar encontrar o melhor caminho para a solução dos seus problemas. Ou seja, ela sempre se preocupou em entender qual seria a melhor tática para o movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. Então, nesse livro aqui, há diversas informações preciosas sobre a situação do movimento negro daquela época, suas diversas organizações, as diferenças de abordagem dos diversos movimentos, as figuras de liderança, as polêmicas que existiam no interior do movimento. E a Ângela também retrata os problemas que existiam dentro do movimento negro. Por exemplo, o machismo que era muito presente em diversas organizações e que lhe causou diversos problemas. Porque muitos ativistas, homens, não viam com bons olhos o fato dela, uma mulher jovem, ter um papel tão destacado como figura pública. Porque, segundo a concepção deles, o fato dela brilhar como figura pública os eclipsava, os diminuía enquanto homens. Então a Ângela, em diversas intervenções públicas, discursos e também em textos, em análises mais teóricas, procurava desvendar as razões desse machismo dentro do movimento, as suas consequências negativas para a luta contra a opressão e contra o sistema capitalista, e tentava indicar um caminho a seguir. Essa autobiografia é mais uma adição ao trabalho que a Boitempo vem fazendo nos últimos anos de tornar conhecida a vida e a obra dessa mulher extraordinária. Ela já havia lançado antes 3 livros contendo trabalhos teóricos da Angela Davis. O primeiro é esse aqui, Mulheres, Raça e Classe, que reúne os textos da Ângela dos anos 60 até meados dos anos 80, ou seja, o ano da sua maior produção teórica enquanto ativista e militante. São textos muito interessantes que falam de diversos assuntos e problemáticas, mas que em comum entre todos eles há a interseccionalidade entre gênero, raça e classe. Então, são diversos assuntos que ele aborda, como por exemplo o papel da mulher negra nas comunidades, desde a escravidão, da problemática dos movimentos de direitos civis. Então são realmente textos muito ricos, muito preciosos. Um que me chamou muita atenção recentemente, eu vou explicar porquê, é um texto em que ela fala do mito do estuprador negro, que é um mito que foi um mito racista, né, na verdade, que foi forjado pelos brancos, pela classe dominante branca, para justificar a repressão e o linchamento dos homens negros. E me chamou a atenção porque, bem na época em que eu li esse texto, eu também assisti o filme Infiltrado na Clã, do Spike Lee. Quem viu esse filme sabe muito bem, né, que esse mito do estuprador negro está muito presente na psicose dos racistas e que muitas vezes é o que move eles aos seus atos hediondos. O segundo livro é esse aqui, Mulheres, Cultura e Política, que reúne os escritos e os discursos da Ângela dos anos 80, que foram anos marcados pela ofensiva neoconservadora do Ronald Reagan e pela luta mundial contra o apartheid na África do Sul. Então, novamente, são textos muito interessantes, muito perspicazes, umas análises muito interessantes que ela faz, e além de discursos, resenhas, por exemplo, das obras da Clara Zetkin, que é outra mulher extraordinária, que em breve também falarei dela, porque ela acaba de receber mais uma tradução aqui no Brasil. A autobiografia da Winnie Mandela. Então, para quem quer conhecer mais o movimento da luta contra o apartheid, esse também é um livro de referência obrigatória. E por fim, este último aqui,
A liberdade é uma luta constante. Só uma curiosidade, né? O título é uma tradução de uma famosa música de protesto do movimento de direitos civis dos anos 60. E este livro aqui reúne os textos mais recentes da Ângela, dos anos 2000 para cá, onde ela continua fazendo análise muito interessante dos diversos aspectos da luta antissistema, como o movimento LGBT, o movimento Black Lives Matter, a continuidade da luta contra o sistema prisional injusto e racista, o governo Obama, etc. Em comum entre todos esses livros, em todos os seus discursos, em todos os seus artigos, está a compreensão da Ângela de que a luta contra o racismo, a luta contra o machismo, deve ser, antes de tudo, uma luta antissistêmica. Ou seja, é o sistema capitalista que se utiliza do racismo, do machismo, para dividir, explorar e manter fraca as classes trabalhadoras e subalternas. Por isso, vale muito a pena conhecer a vida, a obra e as lutas de Angela Davis. E além do conteúdo do livro ser extraordinário do ponto de vista humano e social, eu tenho que falar algumas palavras sobre a edição brasileira, que na minha opinião ficou belíssima, principalmente a versão em capa dura, com a arte e a diagramação do Antônio Kell. É uma coisa linda de se ver. Tem aqui, os capítulos são separados por artes que remetem ao movimento hip hop. Há um encadernado de fotos em que se fala dos principais personagens desse livro, de movimentos cruciais do movimento pelos direitos civis e do julgamento da Angela Davis. Então, assim, é um trabalho muito bom que a Boitempo vem fazendo. Todos esses livros aqui você encontra diretamente no meu canal na estante virtual ou diretamente pelo meu e-mail. Na compra de qualquer um deles, virá de brinde um marcador e um broche da Ângela. O link com o meu canal na estante virtual e o meu e-mail vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Então é isso. Gostaram do vídeo? Se gostou, já sabe, né? Dê um like aqui, compartilhe o vídeo, ajude a divulgar nosso trabalho e até a próxima.